Milhares foram às ruas nesse domingo. A esquerda se mobilizou contra a anistia para os golpistas e a PEC da bandidagem. O recado foi claro: não tem perdão para quem atacou a democracia. A repercussão em Brasília foi imediata. No Senado, já se avalia enterrar o texto da PEC. O Centrão admite a preocupação com a pressão das ruas. Mas a luta não termina no ato. O desafio é eleger mais deputados e senadores da esquerda em 2026. Sem uma bancada forte, qualquer avanço fica ameaçado. Para isso, é preciso mudar a comunicação, sair da bolha, falar simples, gerar engajamento. Não é só defender, é hora de atacar. As bandeiras estão postas. Super ricos precisam pagar mais impostos. Segurança pública tem que ser pauta de esquerda. O foco é na geladeira cheia, nas dívidas pagas, no fim da escala 6x1. Como transformar a energia das ruas em mais cadeiras no Congresso? Terça-feira, 23 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um videocast em detalhes e você já sabe que aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, nessa terça-feira, a gente ainda volta a olhar para as manifestações desse último domingo e também trazer algumas perspectivas para daqui para frente. Hoje, o meu convidado é um cientista político, o escritor Fábio Chape. É um prazer te receber aqui pessoalmente. Bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. O prazer é todo meu. Tô super honrado de estar aqui. E bora falar do incêndio que tá rolando nesse país, né? A gente veio de semanas extensas, muitas pautas, e agora tem uma oportunidade para a esquerda engrenar algumas pautas, engrenar algumas mensagens. Vamos falar sobre elas hoje. Vamos, e a gente vai falar, claro, de uma perspectiva mais ampla de todo o país, mas a gente tem o olhar dessa manifestação em São Paulo. Sim. Você estava lá, Sim. Eu também. Eu quero primeiro te perguntar qual foi a grande mensagem que você acredita que essa manifestação tenha deixado, né? Qual é o caminho que ela abre. E também, o que te chama mais atenção em comparação com as outras manifestações, as últimas manifestações e mobilizações que a gente viu por parte da esquerda e dos progressistas. Mudou alguma coisa agora? A primeira coisa que me chama a atenção é numa comparação não entre a esquerda e a esquerda, mas entre a esquerda e a direita. Isso. A primeira coisa que chama muita atenção é que a gente tinha a bandeira do Brasil gigante lá na Avenida Paulista, né? É bastante diferente de a gente observar as manifestações do 7 de setembro que abriram um bandeirão dos Estados Unidos. Vergonha máxima. Então tinha a bandeira do Brasil escrito sem anistia no meio, tinha uma outra bandeira do Brasil mais tradicional e chama atenção o número. Muita gente com a camisa do Brasil. Muita gente com a camisa amarelinha. Eu vi que tinham alguns comentários em rede social. Não rolou exatamente uma grande mobilização, mas eu via comentários falando: utilizem as bandeiras do Brasil, utilizem camiseta amarela se vocês tiverem. Até no Rio de Janeiro, se vocês repararem, a cor dos artistas estava verde, amarelo, branco, porque era o Djavan de branco, o Gil de verde, o Caetano de amarelo e o Chico de azul claro. Então tem esse símbolo e me chama muito a atenção também como a gente está trazendo para o nosso campo da esquerda símbolos que estavam mais associados à direita, pelo menos nos últimos anos. A questão do patriotismo, que a gente está trazendo de volta para a gente, principalmente com a questão da soberania nacional. E agora, o Congresso ele fez um favorzaço para o nosso campo de entregar a pauta anticorrupção. Porque a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, entregou para o nosso campo essa pauta. Então, me chamou muito a atenção como em poucas semanas, poucos meses, a direita perdeu exatamente o que era mais simbólico para eles, que era a pauta anticorrupção e a pauta do patriotismo. Isso é super importante, esse recorte que você traz, e você falou logo da bandeira, tiveram muitos posts em rede social comparando aquele bandeirão dos Estados Unidos, Sim. naquela manifestação para Bolsonaro, né, no 7 de setembro, e é muito simbólico porque é um 7 de setembro, né, ainda por cima. E a pergunta que eu queria te fazer nesse sentido era se a gente retomou esse símbolo nacional da nossa bandeira.
É gradual, né, Gabi? A gente sabe que é gradual, mas essa disputa, ela tá acontecendo agora, ela tende a continuar. A gente não vai ver a esquerda abrindo mão do símbolo da bandeira brasileira, dos símbolos nacionais, né? Então eu acredito que quanto mais próximo a gente for chegando das eleições, mais a gente vai ver candidatos de esquerda utilizando esses símbolos. E eu acho importante demais. Afinal, os 210 milhões de brasileiros não são 210 milhões de bolsonaristas. Somos os brasileiros que têm essa bandeira e acho importante que candidatos de esquerda, seja para Senado, seja para deputado federal, deputado estadual, eles utilizem os símbolos. Porque a gente sabe que no Poder Executivo, que o Lula vai utilizar isso na campanha, ou qualquer outro candidato à esquerda que vier, vai utilizar esses símbolos nacionais. Mas é importante também que os candidatos a deputado e os candidatos ao Senado também estejam atentos a isso. Então essa é uma coisa importante, a questão da comunicação simbólica de como o nosso campo de esquerda vai se comportar nas próximas eleições. Fundamental. Eu acho que a gente vai falar especificamente sobre isso também, sobre essa pauta das eleições. E pegando como exemplo essas manifestações no país inteiro, como é que a gente canaliza essa energia das ruas, porque ela volta a fomentar essa base para as pautas que importam. Então a gente tem ali essa paralisação no Congresso Nacional de uma pauta muito importante para o governo, para a sociedade, na verdade, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E tem outras pautas também que mobilizaram nos últimos tempos. Essa é uma pergunta até que eu queria fazer também. Qual foi a última vez que a esquerda conseguiu mobilizar tanta atenção e tanta energia para uma pauta? E eu acho que uma delas foi a escala 6x1. Sim. Então, eu acho que olhando para um horizonte, a gente tem que focar energia no que permite que as pessoas voltem a sonhar, voltem a realmente brigar pelo que é necessário. Sim. Dentro daquele gigantesco jogo de chantagens, Gabi, que é o nosso parlamento, eu acho que cabe à esquerda tentar ao máximo dominar as ruas e as redes. Dominar talvez seja uma palavra forte, porque tem sido difícil nos últimos anos pra gente a questão das redes sociais, mas também a questão das ruas. Só que se a gente for reparar nos últimos meses e nas últimas semanas, o jogo tá virando. Tá virando. A gente vê uma mudança do governo federal nas redes sociais, a gente vê o influencer de esquerda, ou mesmo aquele eleitor de esquerda que ficava mais reagindo. Então surgia um vídeo de um Nicolas, surgia um vídeo de um Zé Trovão, de um Gustavo Gayer, e a gente ia lá e fazia 1000 reacts, 1000 reações. E esse modo de operar, em que a gente está sempre na defesa, sempre reagindo, não é o melhor caminho. Ou tendo que desconstruir uma fake news. Sempre, o tempo todo. Eu escrevi sobre isso falando, chegou a hora de atacar. Então eu vejo nas ruas e nas redes uma esperança de mobilização para que aquele jogo, muitas vezes podre, que a gente vê ocorrendo em Brasília, ele possa ceder ao interesse popular. Porque dificilmente o que ocorre ali vai ceder ao interesse popular se esse interesse popular ficar silencioso. A gente não pode estar silenciosos, né? Não podemos estar silenciosos. Então eu acho que essa mobilização de redes sociais, essa mobilização de rua, é o caminho para a gente conseguir, seja a isenção do imposto de renda, que é fundamental, a PEC do 6x1, a questão da blindagem, agora já está enterrada. Claro que a gente sabe que política é igual nuvem, né, Gabi? Cada hora que a gente olha tá com um desenho diferente. Mas pelo menos nesse momento, é muito provável que o Senado enterre já na CCJ. Né? Que a gente não veja um avanço disso. Talvez eles queiram em algum momento mais para frente, daqui a algumas semanas, alguns meses, talvez, dar uma mexida no texto aqui, faz aquilo ali, para ver se revive esse defunto. Mas, graças a uma mobilização forte de rua, a gente vê que essa PEC de pauta negativa pra gente, ela pode ser enterrada. Agora, as pautas positivas pra gente, talvez precisem ter o mesmo comportamento. A gente sabe que manifestação de rua é muito difícil ela funcionar com pauta positiva, né? Geralmente elas funcionam com não. Não é isso, contrário àquilo. A população vai às ruas para reclamar, manifestar, protestar contra algo. Mas as pautas positivas, talvez nas redes sociais, a gente ganhe um ânimo agora de mobilizar, de falar, de conversar. E por último, para fechar esse ponto, eu acho muito importante que a gente fale fácil.
que a gente perca aquela soberba que existe em alguns discursos, que a gente perca aquela complexidade de algumas falas que fala só com a bolha. Então, para você poder falar com o trabalhador, para você poder falar com as pessoas que estão interessadas, que ganham até R$ 5.000, que estão interessadas em ter essa isenção, vamos falar fácil? Vamos entender como funciona também a comunicação com o entretenimento? E que mais candidatos a deputados e ao Senado também entendam isso. É preciso falar fácil. É preciso que as nossas pautas, as nossas mensagens não precisem ser traduzidas. Então, você fala em código, a população que precisa entender não vai entender. Você fala para a bolha, não vão entender. Vamos começar a falar mais fácil, vamos falar cada vez para mais gente e vamos entender esse jogo das redes sociais, onde que a gente pode ocupar. O que a gente pode inserir de mensagens em lugares onde antes não era exatamente... As pessoas de esquerda não eram exatamente vistas e ouvidas. Hoje eu vejo que essas portas estão se abrindo, existem oportunidades. Você falou em falar fácil, me lembrou também a mensagem que você traz em algum projeto, em uma PEC, que é, bom, a PEC ela tem um número e depois a gente dá uma conotação para ela, né? Um nome para ela, um apelido para ela, para facilitar o entendimento. E muitas vezes a gente pega na mídia hegemônica e coloca anistia. Foi uma grande discussão que foi colocada, chamar de anistia, né? Ou então dar um nome ou completar, anistia para os golpistas, ou então o PL da impunidade, a PEC da bandidagem, enfim. Isso também é importante, traduzir até para você comunicar para as pessoas diretamente uma ideia quando você está passando. Isso está embutido na mensagem também, né? Com certeza. Eu vi uma análise, eu acho que em vídeo, algumas semanas atrás, muito interessante, como algumas pautas relacionadas negativas para a esquerda, elas são no aumentativo, e as negativas para a direita são no diminutivo. Então, se é algo da esquerda, é o mensalão, é o petrolão. Se é algo que pega a direita, pega a família Bolsonaro, é a rachadinha. Então, essa linguagem, ela também envolve a gente saber utilizar a força das palavras, a força da formulação das frases, para conseguir trazer informação para as pessoas. Eu vi que pouco a pouco foi começando a mudar de PEC da blindagem para PEC da bandidagem. E eu saquei esse jogo, eu achei bastante importante que isso tenha acontecido. É daqui pra frente, Gabi, é a gente continuar nessa toada, porque se a gente tivesse essa conversa 4 meses atrás, eu ia estar muito mais pessimista. Com a comunicação do nosso campo, com o jeito de falar, às vezes muito complicado, não didático, difícil de se fazer entendido, a própria comunicação do governo federal, complexa, fraca, aí você via tentando alguns memes e uma coisa meio forçada, mas tomou forma, tomou um caminho. Então hoje, passados 4 meses, 5 meses, que houve uma mudança, né, na comunicação do governo federal, eu vejo que isso também está inspirando as pessoas que estão nos intermediários da política, né? Uma mudança completa e mais curioso disso é que foi a partir dessa primeira sanção do Donald Trump, que foi se desdobrando em outra também, da Lei Magnitsky, mas veio a partir dali que foi enxergado como uma oportunidade, que poderia realmente, quando veio a primeira sanção, todo mundo falou, bom, agora não tem jeito, vai ser muito difícil para o Lula, e o que aconteceu foi o contrário, a comunicação conseguiu levar para a população, assim, de forma muito didática, que o que estava acontecendo era de responsabilidade do Eduardo Bolsonaro, do clã Bolsonaro, quem estava tramando contra a sociedade brasileira, contra a economia brasileira, era essa turma. Eu acho que ficou muito claro isso, né? Analisando tudo isso que o Trump fez ao Brasil, é claro que é grave em diversos aspectos. A gente sabe que existem muitas parcelas das indústrias, mesmo do agro brasileiro, que ficaram morrendo de medo do que poderia acontecer a partir daquelas tarifas. Mas você sabe, Gabi, que Maquiavel falava que os personagens políticos, eles precisam de 2 coisas, de virtude e fortuna. Virtude é a virtuosidade, é a habilidade. Fortuna é a sorte. Então, a hora que um vento da sorte passa por você, você utiliza da sua habilidade para fazer daquilo ali, é o famoso fazer dos limões uma limonada. Com o que o Trump fez ao Brasil, ele conseguiu unir a esquerda, ele conseguiu unir os brasileiros que estavam um pouco
afastados, que estavam um pouco ali desgostosos com os rumos do governo e uniu o brasileiro através de uma pauta. Então, não dá para dizer que o Trump fez para o Brasil foi só ruim. É ruim economicamente bastante, mas em termos simbólicos, ele entregou pra gente o vento da sorte, que é conseguir unir os brasileiros numa pauta para que a gente fale, quando um inimigo externo nos ataca, a gente tem que se unir. Quando um inimigo externo faz esse tipo de chantagem, que é o que o Trump fez e está fazendo com o Brasil, a gente precisa se unir. E isso daí, pro azar da extrema-direita, a esquerda soube muito bem utilizar. Eu quero lembrar também dos parlamentares de esquerda / progressistas, ou de partidos, progressistas, que votaram a favor da PEC da bandidagem, da impunidade. E alguns tentaram voltar atrás, pedir desculpas, enfim, e dar alguma justificativa. Eles viram o tamanho da pressão, sentiram, a pressão e também a exposição de votar a favor dessa PEC. O que isso deixa como, talvez, como uma mensagem mesmo para esses parlamentares? Eles tentaram dar um tapa na sociedade, a sociedade devolveu esse tapa, né? E me desculpa a expressão, Gabi, mas basicamente o que o Congresso fez é falar assim, vocês são os otários. E agora vocês vão ter que engolir essa PEC. Agora vocês vão ter que aceitar que a gente só vai poder ser julgado, ter um processo, se a gente quiser. O brasileiro devolveu esse tapa de volta, não aceitou que seriam os parlamentares a decidir se parlamentares vão ser investigados ou não. O brasileiro foi lá e deu esse troco. Essas 12 pessoas, especificamente do Partido dos Trabalhadores do PT, primeiro que ontem na manifestação tinha um cartaz gigante. Eu vi um, talvez tenha havido outros, tomara que tenha havido outros, um cartaz gigantesco com o nome deles escrito Traidores da Pátria. Achei excelente. Desses 12 do PT que votaram a favor, a gente sabe que em outros partidos de esquerda não foi um número tão baixo. O PSB votou bastante a favor, o PDT votou bastante a favor. Tem um número que o Celso Rocha de Barros falou semana passada, que ele é interessante para a gente colocar em perspectiva, que é 70% do campo da esquerda votou contra a PEC da bandidagem. 6% do campo da direita votou contra. Então, por mais que a gente tenha tido esses 12 traidores dentro do Partido dos Trabalhadores, mais uma massa bem grande do PSB, do PDT, o PCdoB e o PSOL votaram 100% contra, ainda bem, Rede também. Então, a gente ainda consegue colocar em perspectiva de que a esquerda brasileira está com a pauta anticorrupção na mão nesse momento. Isso é fundamental. Fundamental. E 6% dos partidos, dos parlamentares, de deputados de partidos de direita só, que votaram contra. Então, a bola tá no nosso campo. O que a gente vai fazer a partir de agora? E dá para dizer, assim, com esses dados, e sem sombra de dúvida, essa é uma pauta da direita. Se você colocar em perspectiva. Com certeza, perspectiva histórica, eles têm utilizado essa pauta anticorrupção há muito tempo. E, mais ainda, a gente consegue ter essa pauta nas mãos sendo situação, sendo governo, o que é muito difícil. Porque geralmente quando você está no governo, você é o teto de vidro, né? O seu campo político vira teto de vidro. Então, assim, as trapalhadas que a família Bolsonaro tem feito, e não só a família, mas que os parlamentares de direita têm feito, são incríveis, né? Sempre tem uma coisa assim da gente falar, a gente que é do campo de esquerda fala assim, a direita tá super preparada, tá super organizada e tudo mais. E eles falam a mesma coisa, né? Cuidado com a esquerda, que a esquerda tá super organizada e tudo mais. Mas eu vou falar que nessas últimas semanas, nesses últimos meses, tudo que o campo da direita não tem feito é planejamento estratégico. Fazem tudo de improviso e estão entregando na nossa mão, de bandeja, pautas que eram historicamente, ou pelo menos nos últimos anos, eram deles. Eu puxei essa questão de ser uma pauta de direita pelos dados, né, a PEC da bandidagem, pelos dados que você trouxe, Fábio. Eu acho fundamental você ter colocado aqui, o Celso Rocha de Barros também, porque eu ainda vi manchetes na imprensa hegemônica puxando para um doisladismo. Então, eu acho que isso precisa estar muito claro, porque a gente está num contexto
Isso tudo está acontecendo em meio a uma continuidade do golpe. A gente teve o julgamento, enquanto isso estava sendo negociado uma anistia no Congresso, inclusive pelo Tarcísio de Freitas, que voltou atrás, logo depois que viu que não ia dar certo para ele, né, que seria ruim politicamente. Então ele volta atrás logo depois, na segunda-feira, e na mesma semana a gente tem a decisão do Flávio Dino de suspender as emendas PIX em quase 700 milhões. Junto com isso vem esse pacote todo, que é avanço de anistia, PEC da bandidagem, tentar salvar o mandato do Eduardo, tudo junto. Então, eu acho que essa mensagem precisa estar muito clara, né? Muito clara. E assim, eles não vão desistir, Gabi. Eles não vão desistir. A gente ainda não sabe o que pode ocorrer de interferência aqui no Brasil nas eleições do ano que vem. Porque o governo Trump não vai simplesmente deixar para lá. Eles vão continuar tentando fazer essa intervenção, até porque, muito provavelmente, a política dele é de esfera de influência. Então, dane-se o que está acontecendo na Ucrânia, dane-se o que está acontecendo em Gaza, a América Latina vai ser o meu quintal. É isso que está se desenhando no planejamento do Trump, é isso que a perspectiva está nos mostrando. Então eles não vão desistir. Não é porque a gente está tendo, é porque a gente teve o julgamento dos golpistas agora, com a condenação deles, que eles vão deixar de tentar anistias no futuro, que a gente corre o risco em algum momento de militares se mobilizarem novamente, porque enquanto também a gente não alterar esse currículo militar, eles vão continuar aprendendo que 1964 foi uma revolução. Então existe também uma necessidade do campo da esquerda discutir o currículo militar, discutir a formação dos militares, porque é o que a frase tem dito: se você não pune os golpistas hoje, eles são quem vai conseguir o golpe amanhã. Então é preciso que a gente puna, é preciso que a gente reformule o currículo deles, porque o golpe está sempre à espreita. Basta a gente piscar, basta a democracia dar uma escorregada, que eles podem se organizar e tentar novamente. Isso. E aí você traz essa análise que você até já tangenciou aqui sobre a importância da comunicação, né, desse caminho por meio da comunicação, e a gente olhar para a próxima eleição e ir com tudo para eleger realmente deputados, né, senadores de esquerda. Sim. Então, qual que é esse caminho que você aponta por meio da comunicação? E outra coisa, você falou sobre normalmente a esquerda se defender. Sim. Seja em relação a uma fake news, seja reagir a alguma postagem da extrema-direita. Essa manifestação, ela ajudou a virar esse jogo? Ou esse jogo já começou a virar lá naquele momento das sanções? Cada pecinha desse grande quebra-cabeça está sendo encaixada aos pouquinhos. Uma coisa que eu acho bastante importante quando a gente fala de comunicação política, o que precede a comunicação política é a ação política. Então não adianta a gente comunicar aquilo que não existe, aquilo que é uma pauta fraca. Também é importante que o governo federal, que dê candidatos a deputado ou que estão com mandato nesse momento e ao Senado, eles entendam que eles precisam agir para que a gente possa comunicar. Então, se eles não criam pautas populares, se eles não criam situações onde o povo pode se expressar e dizer aquilo que quer, aquele caminho que quer para as leis brasileiras, não tem como você comunicar algo no vazio. Primeiro ponto é: a boa comunicação política, ela vem de uma boa ação política. Então vamos para a pauta máxima? Vamos pautar tudo o que importa? Eu sei, a gente sabe que o jogo no Congresso está sendo muito difícil, que a gente tem poucos do campo da esquerda para defender. Mas quando a gente tinha o bolsonarismo no poder, ou mesmo a gente vê o Milei na Argentina, ele vai para a pauta máxima dele. O que ele conseguir, bom para ele. O que ele não conseguir, ele continua tentando depois. Então eu acho que o nosso campo, às vezes, ele só aceitou que não tem deputados o suficiente, que não tem senadores o suficiente, e ele não pauta determinadas coisas. A pauta do fim da escala 6x1, ela está periférica, de certa forma. O fim do imposto de renda até R$5.000, ele não pode sumir, ele é uma coisa muito importante para a gente. A reformulação do currículo militar é outra pauta bastante importante. E aí existem outros caminhos que eu acredito que são bons, que são positivos para os candidatos da esquerda, que é a pauta da segurança pública. O Tarcísio mesmo, que você acabou de citar, ele foi para Brasília e ele precisou voltar para São Paulo, não só porque ia ser difícil o jogo dele lá, talvez ele não queria se queimar por conta da questão da PEC da bandidagem, mas porque a gente também teve um assassinato de um delegado aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas fica flertando aqui com uma candidatura a colar. Por que não cuida da segurança em São Paulo?
Está sendo aberto um campo para que a esquerda também fale sobre segurança pública, porque aflige qualquer trabalhador estar no ponto de ônibus às 5 horas da manhã e passar um cara de bike, passar um cara de moto e levar aquele celular dele que ele parcelou em 10 vezes. Isso aflige demais o trabalhador. Eu já fui assaltado 4h50 da manhã indo para trabalhar na fábrica. Isso é fundamental, porque muitos anos quando atrás. a gente olha para a Bahia, que é um governo de esquerda, a gente tem ainda assim um índice de violência muito grande. E de violência policial muito Exatamente. grande também, né? Então a gente precisa encontrar caminhos, precisa encontrar um discurso sobre a questão da segurança pública. Outra questão que a gente vê uma oportunidade também é a questão de dialogar com os evangélicos, né? Você vê o Henrique Vieira fazendo um trabalho super interessante, mostrando como evangélico não é só Silas Malafaia. Henrique Vieira também é um evangélico. Existe um caminho, uma oportunidade para conversar com esse campo que majoritariamente são de pessoas mais pobres, né? Existe um caminho para a gente pautar não ter adultização nas redes sociais. Talvez você proibir crianças de até 12 anos de idade, 14 anos de idade utilizarem redes sociais. Existe um caminho para a gente proibir bet. Eu sou a favor da proibição, não só da regulamentação. O que tem de famílias aí que estão em dívida, que estão se afundando por conta desse tipo de jogo online. A facilidade da pessoa ter o celular aqui na mão e torrar o dinheiro que era para ir para o aluguel. Então existem pautas que a esquerda pode caminhar, desde abrir diálogo com pessoas que não se imaginava possível conversar, alguns, né, porque vários já estão atentos a isso, que são os evangélicos, a você defender as crianças com o fim da adultização das redes sociais. O Felca abriu um caminho super interessante, proibição das bets, revisão dos currículos militares, porque se a gente também não pensar na revisão dos currículos militares, pode ser que daqui 5 anos, 10 anos, eles se empolguem novamente. A gente precisa simplesmente uma pauta que começou a ser esquecida. Educação integral. Educação voltada para ciência e tecnologia. O Brasil ele vai ficar sendo consumidor de tecnologia até quando? A gente precisa produzir, a gente precisa avançar, inclusive nas pautas de defesa nacional. Ter uma formação capacitada no Brasil, a gente já tem a formação para os profissionais da Embraer. Vamos criar outro tipo de indústria aqui no Brasil, vamos criar uma verdadeira indústria da defesa da nossa soberania, porque o que a gente vê acontecendo na geopolítica hoje, em 2025, a gente não tem ideia para onde o mundo está caminhando. O que a gente já percebeu é que é um caminho muito perigoso. A gente vai falar de soberania só no blá blá blá, ou a gente vai ter capacidade de defender a soberania do Brasil? Isso é fundamental. E essa foi uma grande bandeira também que foi levantada nessas manifestações. Então, acho que você aponta aqui vários campos de disputa que a gente tem, vamos dizer, brechas para se colocar também, né? E para levantar essas bandeiras também, que, em tese, foram cooptadas ali pela extrema-direita, como se fossem bandeiras da extrema-direita. A corrupção que você colocou aqui é fundamental, né? Então, se apropriar dessa pauta e colocar de alguma forma. Vamos tomar tudo deles, Gabi. Já que eles estão escorregando na banana, vamos trazer tudo pra gente. Porque se a gente traz as pautas que eram historicamente deles, mas com um olhar nosso de esquerda, que é pelo fim das desigualdades, que é não aceitar miséria, que é não dar passos para trás na questão racial, na questão das mulheres, na questão indígena, quilombola, trazer as pautas que eram caras a eles, para nós, com um olhar de esquerda, esse é um caminho bastante interessante. Não só para as eleições, não só para que a gente eleja pessoas, mas para que a gente desenvolva o Brasil. O Brasil sempre fica sendo visto como o país do futuro. A gente tem uma oportunidade na mão agora para que a gente construa ele no presente e a gente veja esse famoso Brasil do futuro acontecer. Não adianta só a gente sonhar se a gente não agir. Então, políticos de esquerda têm uma oportunidade muito grande de tomar um monte de pauta da mão da direita e a gente conseguir mudar esse país. Fábio, foi um prazer te receber aqui. Obrigada por essa troca de ideias e por esses olhares de caminhos que a gente precisa estar muito atento para conseguir ocupar. Eu espero que a gente consiga. Gabi, o prazer foi meu. Muito honrado de estar aqui no ICL pela primeira vez. E muito obrigado a você, muito obrigado à audiência, muito obrigado a todos que nos assistiram. Obrigada, Fábio. Pode voltar mais. Quero muito. Chame que eu venho. Até a próxima. Valeu. E eu tenho um recado aqui para você que quer aprender a cuidar do seu dinheiro. A gente tem o nosso Guia para a Liberdade Financeira, uma aula aberta do Investidor Mestre, disponível para você descobrir quais são as melhores estratégias
Para conquistar a autonomia financeira, cuidar do seu dinheiro, se você não tem a menor experiência com isso, como eu, por exemplo, a gente pode aprender com o Edu Moreira, que tem mais de 20 anos no mercado financeiro, então ele tem experiência de sobra para poder ajudar a gente nessa empreitada, é bicampeão do IBEST também, do prêmio como maior influenciador de economia e negócios. Vai lá no indetalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, você vai receber o alerta e poder participar junto com a gente da nossa aula no domingo, dia 28 de setembro, 8 horas da noite, vai ser ao vivo, online, então é acessível para todo mundo, garante o seu lugar na aula, não deixa de fazer a sua inscrição aqui no nosso indetalhesicl.com.br. Agora vem o Mercado Investimentos para você também continuar mais bem informados sobre economia com a nossa Débora Maganha. E depois, o Rolê ICL com William De Luca, Guga Noblar e grande elenco. Você também pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. A gente traz conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. A simplicidade é o auge da sofisticação. Quem disse essa frase foi Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que esse planeta já viu. E finanças e investimentos são assuntos que as pessoas normalmente têm muito medo, porque acham que são assuntos muito complicados. Mas não são. E se você aprender bem o básico e de uma maneira simples, você já tem o suficiente para a sua vida financeira mudar. E trazer equilíbrio e, mais do que isso até, confiança e segurança para tomar as decisões que você tem que tomar. Eu preparei uma aula que se chama O Guia da Liberdade Financeira, que tem como objetivo exatamente isso, tornar simples e dar instrumentos práticos para vocês poderem aplicar isso na vida de vocês. Vai acontecer dia 28 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. Um abraço e até lá! Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!